ainda não peguei para corrigir. Tá. Certo. Mas depois eu aviso vocês quando eu tiver corrigido. Tá, gente, então eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a aula. Tá, bom, então, continuando aí nosso estudo, a gente na aula passada tinha visto o estudo dos homomorfismos de grupos, e aí na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre grupos cíclicos, que são grupos gerados por um elemento, e também sobre homomorfismos de grupos cíclicos. Então, o objetivo dessa aula é a gente caracterizar grupos cíclicos, aqui finitos e infinitos, e os seus homomorfismos. Bem, então vamos começar aqui com uma caracterização de grupo cíclico infinito. Então, suponha que G seja um grupo gerado por A, um elementinho A, e ele é um grupo cíclico de ordem infinita, tá? Ou seja, ele é um grupo infinito. Então, a função f, que vai do grupo dos inteiros com a adição para este grupo G, dada por f de z igual a na z, ou seja, eu pego qualquer inteiro e levo a elevado a esse inteiro. Isso aqui é um isomorfismo. E o elemento a na z gera o grupo G, se e somente se ou esse zzinho é o 1 ou é o menos 1. A questão que está por trás desse item B, gente, é que homomorfismo leva gerador em gerador. Então, um gerador dos inteiros tem que ir num gerador do grupo G. E os inteiros, eles só têm dois geradores, né? Ou é o 1 ou é o menos 1. Antes de eu demonstrar, eu vou fazer, eu acho que é melhor... Vocês não vão entender nada se vocês não enxergarem que esses inteiros, o grupo dos inteiros com adição é cíclico. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar que, de fato, ele é cíclico. Eu vou fazer uma continha aqui. O que essa proposição está me dizendo, em outras palavras, é que qualquer grupo cíclico infinito é isomorfo aos inteiros com a adição. Então, isso aqui é uma caracterização bem forte, né? Porque, do ponto de vista algébrico, a menos de isomorfismo, todo grupo cíclico infinito é os inteiros. E aí a gente herda todas as propriedades dos inteiros. Mas, então, só para a gente lembrar, né? Grupo cíclico é um grupo gerado por apenas um elemento. E aí, o que eu quero, de fato, verificar é que os inteiros pode ser gerado pelo 1, mas também pode ser gerado pelo menos 1, tá? Tem dois geradores aqui. E lembra, tá? O que significa, quando a gente está falando em grupo cíclico, significa que ali dentro do grupo só tem potências do gerador. Mas aí a gente tem que lembrar o que significa ser uma potência. Então, se eu pego aqui um elementinho G dentro de um grupo qualquer, G na N significa G operado com G, N vezes, tá? Com a operação do grupo. No caso ali dos inteiros, seria a soma, né? Daí a gente teria que somar os elementos. E o que significa um elemento qualquer do grupo elevado na zero? Isso aqui é, por definição, o neutro do grupo. No caso dos inteiros, o neutro ali, como é a adição, o neutro é o zero. E o que significa G elevado na menos N? Isto aqui significa o inverso de G na N, tá? Então, e G na N, daí seria que é G operado com G N vezes. Isso aqui que significam as potências dentro de um grupo. Então, agora eu vou mostrar que 1 é gerador para os inteiros. Então, primeiro, o que seria 1 na N? Ali dentro dos inteiros, tá? Vamos pensar assim, ó. Z gerado por 1. Isso aqui significa 1 mais 1 mais 1 N vezes. Então, qualquer inteiro positivo, isso aqui seria N.
Então, qualquer inteiro positivo pode ser escrito como uma potência do 1, 1 na n. 1 na 0, isso aqui, tá, é por definição o neutro do grupo, que aqui no caso é o 0. E o 1 na menos n significa o inverso de 1 na n. Só que 1 na n, a gente já viu que isso aqui é n. Então, isso aqui seria n elevado na menos 1. E qual é o inverso do n dentro dos inteiros? Como a operação é a soma, aqui a gente está falando no simétrico aditivo. Então, seria menos n. Ou seja, eu consigo gerar qualquer inteiro positivo por uma potência do 1, o neutro do grupo, que é o 1 na 0, e qualquer inteiro negativo eu também posso gerar por uma potência do 1. Então, o 1 é gerador para os inteiros. Ah, e o menos 1? Gente, o menos 1 até posso escrever aqui, mas o argumento é bem similar. Porque o que acontece com o menos 1 elevado na n? Isso aqui seria menos 1 operado com menos 1, aqui operado com menos 1 n vezes. Então, isso aqui daria menos n. Aí o menos 1 elevado na 0, qualquer elemento elevado na 0 é o neutro do grupo, que daí no caso aqui é o 0. E o menos 1 elevado na menos n, isso aqui seria menos 1 elevado na n, o inverso desse elemento. Menos 1 elevado na n, a gente já viu aqui na conta de cima que seria menos n. E o inverso do menos n dentro dos inteiros com a soma seria o simétrico aditivo do menos n, que é o n. Então, com isso aqui, a gente prova que qualquer inteiro positivo pode ser gerado como uma potência do menos 1, o neutro também aqui é uma potência do menos 1, e qualquer inteiro negativo também é uma potência do menos 1. E com isso aqui, a gente mostra que os inteiros também pode ser gerado pelo menos 1. Tá? Isso significa ser um grupo cíclico. Um grupo que é gerado por apenas um elemento, mas esse gerador aqui não precisa ser único, tá? Pode ter mais de um gerador. No caso aqui dos inteiros, é o 1 e o menos 1. Então, gente, agora sim, a gente volta aqui para a nossa proposição, porque agora que a gente já entendeu que os inteiros, de fato, é um grupo cíclico, agora eu vou provar que qualquer outro grupo cíclico infinito é isomorfo aos inteiros. Bom, então o primeiro passo é mostrar que essa aplicação que está aí é o homomorfismo, tá? De grupos. Ou seja, né, se eu pego aqui, lembra que a gente sempre tem que cuidar qual é a operação, tá? Como aqui a operação é a soma, eu vou pegar aqui e somar dois elementos, dois inteiros, e vou aplicar a f nessa soma. A definição da f é pegar o inteiro e levar no a elevado a esse inteiro. Então, é a elevado a z1 mais z2. E isso aqui é a z1, a z2, que é justamente a f aplicado em z1 vezes a f aplicada em z2. Aí aqui eu estou falando na operação de g, tá? Seria um pontinho aqui, mas eu estou usando concatenação. Então, pronto. É o homomorfismo de grupos. Agora, uma vez que G é cíclico por hipótese, a f é sobrejetiva. E isso aqui é pela própria definição da f. Porque a imagem aqui, se vocês olharem a imagem, são potências de A. Mas todo mundo que está em G é uma potência de A. Então, pela definição da f, essa função é sobrejetiva. O que a gente tem que mostrar aqui é a injetividade. Bom, então suponha aqui que se o AZ1 é igual a AZ2, isso aqui é dois elementos ali da imagem, tá? AZ1 igual a AZ2. Então, multiplicando pelo inverso do AZ1, como é grupo tem inverso, então, no lado esquerdo aqui fica o neutro, e no lado direito fica o A na menos Z1, A na Z2, que nada mais é do que A na menos Z1 mais Z2. Daí, o que acontece, tá? Eu tenho A elevado a esse valor, dando o neutro. Como o G é cíclico
infinito segue que A não pode ter ordem finita. Lembra, a ordem do elemento é a ordem do subgrupo gerado por A. Só que aqui eu estou supondo que esse gerado por A tem ordem infinita. Então, o elemento A tem que ter ordem infinita. Ele não pode ter ordem finita. Então, quer dizer que não pode ter nenhum outro valor que a gente eleve o A e isso dê um neutro diferente do zero. O único cara que tu eleva o A e dá um neutro é o zero. Então, o menos Z1 mais Z2 tem que ser igual a zero, o que implica que o Z1 é igual a Z2. E, portanto, a função ela é injetiva. E daí, bom, se é homomorfismo sobre jetivo e injetivo, então é isomorfismo. Aí agora, o que a gente tem que mostrar no item B, tá? Só para lembrar ali. Que uma potência vai gerar o G se e somente se o elementinho que tiver aqui nessa potência for 1 ou menos 1. E aí vem do fato que o homomorfismo leva gerador em gerador. Então, o A na Z vai gerar o grupo se o Z, esse Zzinho aqui, for um gerador para o grupo dos inteiros. Só que o grupo dos inteiros com adição só tem 2 geradores, que é o 1 e o menos 1. Então, isso aqui é um C e somente C. Então, com isso aí, a gente provou que todo grupo cíclico infinito é isomorfo aos inteiros com a adição. E aí, agora, quando a gente toma um grupo cíclico finito, ele vai ser isomorfo a Zn com a adição. Então, agora seja G um grupo cíclico finito gerado por A. Então, mediante essa hipótese, os grupos Zn com adição e G com operação pontinho são isomorfos. E o elemento A na M gera o grupo G, C e somente C, o MDC entre M e N é 1. Esse item B, pessoal, ele vem também, ele é uma consequência da aritmética modular, porque os geradores de Zn são aqueles elementos que são coprimos com N. Coprimos significa que o MDC é igual a 1. E aí, de novo, né, que o homomorfismo leva gerador em gerador. Tá, mas vamos mostrar primeiro o item A, tá? Que o Zn mais e o G pontinho são isomorfos. Então, eu vou considerar a mesma aplicação da proposição anterior, tá? Eu vou pegar uma F que vai dos inteiros para o grupo G. Ou seja, né, eu pego um Zzinho inteiro e levo na potência A na Z. Essa F aqui, como ela é a mesma, a gente já provou que ela é um homomorfismo. E mais ainda, ela é um homomorfismo sobre ejetor porque G é cíclico. A diferença agora é que esse homomorfismo aqui não vai ser injetivo. Não tem injetividade, porque agora o grupo G ele é finito e os inteiros é um grupo infinito. Então, isso aqui é uma aplicação sobre ejetiva, mas não é injetiva. Porém, a gente vai usar agora um resultado lá da aula passada. Quem não lembra, vai lá e revisa a aula dos homomorfismos. Lá a gente viu o teorema dos isomorfismos. Foi o último resultado da nossa aula. O teorema dos isomorfismos diz que se eu pegar o grupo Z e quocientar pelo núcleo da F, esse quociente aqui vai ser isomorfo ao grupo G. E isso aqui tem uma estrutura de grupo, porque a gente provou que o núcleo de um homomorfismo é um subgrupo normal. Então, o que acontece, tá? O Z quocientado pelo núcleo do homomorfismo F é isomorfo a G. O G, por hipótese, é cíclico finito de ordem N. E como esses dois grupos são isomorfos, eles têm que ter a mesma ordem. Então, o Z quocientado pelo núcleo de F tem que ter ordem N também. Só que o único grupo quociente de Z que tem ordem N é o Zn. Então, o G é isomorfo ao Zn, comparando ordens. E para o item B, é o que eu já comentei com vocês, né? Como o homomorfismo leva gerador em gerador, uma potência vai gerar, uma potência de A, né? Vai gerar o G
se e somente se o M barra for um gerador dentro do Zn, e para esse M barra aqui ser um gerador dentro do Zn, o MDC entre M e N tem que ser igual a 1. Então, pronto. Então, caracterizamos grupos cíclicos infinitos, que são isomorfos a Z+, e os finitos, que são isomorfos a Zn+. Então, agora vamos falar um pouco de subgrupo de grupo cíclico. Então, suponha que G seja um grupo cíclico gerado por um elemento A. Aqui eu vou supor que a ordem é finita e igual a N. Então, primeiro, tá? Se H é um subgrupo de G, H é cíclico. Ele com certeza é gerado por um elemento. Mas ainda, tá? Bem especificamente, eu consigo dizer ainda quem é o gerador dele. O H é gerado pela potência A na M, onde esse Mzinho que está aqui é o menor inteiro positivo, tal que o A na M cai dentro do H. E eu ainda consigo dizer qual é a ordem do H. A ordem do H é precisamente N sobre M, onde esse N é a ordem do grupo e o M é o menor inteiro, tal que o A na M cai dentro do H. Além disso, se o Dzinho for um divisor da ordem de G, então existe um único subgrupo H de G com ordem igual a D. E esse grupo é justamente o gerado por A na N sobre D. Então vamos lá, vamos fazer a caracterização de subgrupos de grupo cíclico. Então, primeiro, seja M o menor inteiro, tal que A na M cai dentro do H. O que acontece? Tá? Se esse elementinho está dentro do H, qualquer produto que eu faça do A na M por ele mesmo, ou qualquer potência que eu eleve, ou se eu pego o inverso dele, sempre vai cair dentro do H, porque H é fechado para operação. Então, se um elemento está ali dentro, o seu inverso também está ali dentro e as suas potências também estão ali dentro. Então, o gerado por A na M também cai dentro do subgrupo H. O que a gente tem que mostrar agora é a inclusão contrária, que se eu pego um carinha que está dentro do H, ele tem que estar dentro do gerado por A na M. Então, reciprocamente, pega uma potência que está dentro do H. Essa potência tá, é uma potência qualquer que está em G. G é cíclico, então ali dentro tem potências de A. Então, pega uma delas que esteja dentro do H. Então, a gente quer mostrar agora que o M divide o U. Tá? Essa potência aqui, tal que A na U, está dentro do H. Bom, então a gente aplica aqui o algoritmo euclidiano. Então vai existir um Q e um R, tal que o R ele é maior ou igual a zero e estritamente menor do que M, tal que eu posso escrever o U como sendo Q vezes M mais R. Então, A elevado na U é A, só usando aqui essa decomposição, é A na MQ, A na R. Só que A na U está dentro de H. A na M também está dentro de H, porque esse M é o menor valor possível, tal que o A na M cai dentro do H. Então, o A na R, eu quero isolar aqui, ó, o A na R. Então, eu pego o A na U e multiplico pelo inverso do A na MQ, que vai ser A na menos MQ. O A na U está dentro do H, o A na menos MQ também está dentro do H, e, portanto, este produto aqui cai dentro do H, o que significa que o A na R está dentro de H. Só que a gente supôs que o M era o menor possível, de forma que ele caísse dentro do H. E o R é um cara estritamente menor do que o M. Então, a única possibilidade disso é se o R for zero. Então, R é igual a zero, o U vai ser escrito apenas como Q vezes M. Então, eu vou ter A na U igual a A na M elevado na Q. E isso aqui é uma potência de A na M e, portanto, está no gerado por A na M. Então, pronto. Mostrei que um elementinho qualquer dentro de H cai dentro do gerado por A na M, então eles são iguais. Agora eu quero olhar a ordem. A ordem do H
é a ordem do seu gerador, tá? Porque ordem do grupo cíclico é a ordem do seu gerador. Então, eu quero saber qual é a ordem do A na M. Bom, então vamos ver. A ordem, tá, pessoal? É o menor valor que a gente eleva o elemento e isso dá o neutro do grupo, tá? É a menor. Se eu pegar o A na M e elevar na N sobre M, é claro que isso aqui vai dar A na N, que é igual a E. Porque o A na N é igual a E, por hipótese, tá? Esse grupo vai até o A na N menos 1. Quando a gente coloca A na N, volta para o neutro. Então, aqui, A na N é igual a E. Então, isso implica, eu não sei ainda que o N sobre M é a ordem desse elemento, porque eu ainda não sei se ele é o menor possível. Mas a única coisa que eu consigo garantir é que a ordem do A na M divide o N sobre M. Então, o que eu quero mostrar agora é que, de fato, esses dois valores aqui são iguais. Então, suponha por absurdo que o S, vou chamar de S, a ordem do A na M, isso seja estritamente menor do que N sobre M. Então, se o S é estritamente menor do que o N sobre M, e eu pego essa desigualdade e multiplico os dois lados por M, isso aqui vai me dar MS por um lado, e pelo outro lado vai sobrar só o N. Só que A na MS, isso aqui, lembra que o S é a ordem do A na M, e quando tu pega um elemento e eleva a sua ordem, isso dá o neutro. E aí eu tô tendo uma coisa menor do que a ordem, elevando e dando neutro. E isso aí é um absurdo, não pode, porque a ordem tem que ser o menor possível. Então, isso aqui contraria o fato de N ser a ordem de A. E aí chegamos num absurdo. Portanto, eu não posso ter a ordem do A na M estritamente menor, então eles são iguais. E aí a gente agora, bom, agora a gente vai provar a segunda parte, tá? Isso aqui a gente já provou que a ordem do H é N sobre M, e agora para o item B. Vou supor que D seja um divisor da ordem do grupo. E aí eu quero mostrar que existe um único subgrupo H de ordem igual a D, e que esse subgrupo é o gerado por A na N sobre D. Muito bem. Então, seja D um divisor de N. Esse subgrupo que está aqui, o gerado por A na N sobre D, pelo item a ordem dele é D. Porque a ordem do gerado por A na M é N sobre M. Então, isso aqui vai ser N. Agora, o Mzinho seria o N sobre D, tá? Então, seria N sobre M. N sobre D, que dá o próprio D. Então, a ordem desse subgrupo aqui é D. Agora, o que eu quero mostrar é que esse aqui é o único, que não tem outro. Então, suponha que H seja um subgrupo qualquer de ordem D. Pelo item A, como ele é um subgrupo de um grupo cíclico, ele também é cíclico e ele é gerado por um carinha da forma A na M. E esse M aqui é o menor inteiro positivo, tal que o A na M cai dentro do H. E a ordem desse subgrupo aqui, como a gente provou lá no item A, é M sobre M, que eu estou supondo que é D, que eu estou supondo que a ordem desse subgrupo é D. Só que do N sobre M ser igual a D, já me dá que o Mzinho tem que ser igual a N sobre D. Então, pronto, o H é gerado pelo elemento A na N sobre D, e esse aqui é o único valor possível. Então, existe e é único. Então, tá, gente. Com esse resultado aqui, caracterizamos subgrupos de grupos cíclicos. Agora, eu quero caracterizar homomorfismo de subgrupos cíclicos, mas aqui um pouco mais. Eu estou falando de homomorfismo que sai de um subgrupo cíclico, mas o seu contradomínio pode ser um grupo qualquer, não precisa ser cíclico. Então, aqui eu só estou olhando para um grupo cuja um homomorfismo de grupos, tal que o domínio é cíclico.
Então, sejam G e G cursivo dois grupos, pego um elementinho A dentro do G e um Bzinho dentro do G cursivo. Se a ordem desse elemento for finita, existe um homomorfismo F do gerado por A, ou seja, esse carinha aqui é cíclico, para o G cursivo, e o G cursivo não precisa ser cíclico, pode ser qualquer, tal que F de A é igual a B, vai existir o seu homomorfismo se e somente se a ordem de B divide a ordem de A. Quando existir, o homomorfismo F é único e é definido por F de A na R é igual a B na R. Tá? Ou seja, como aqui eu estou pegando potências de A, então eu estou dizendo que qualquer potência do tipo A na R, eu vou levar em B na R, onde esse B aqui é um carinha que está no G cursivo, e quando a ordem for finita, a ordem de B divide a ordem de A. Professor, uma pergunta nessa parte. Os naturais incluem o zero nesse caso? Que daí o zero seria um neutro? Sim, sim, sim. Aqui sim, a gente pode considerar o zero natural. Daí Tá. o A na zero é o neutro do grupo. Beleza, certo. Tá, e agora para o item B, se a ordem de A for infinita, aí aqui a gente não faz restrição sobre a ordem de B, pode ser qualquer. Então existe um único homomorfismo do gerado por A no G cursivo, tal que o F de A é igual a B. E esse homomorfismo é exatamente o mesmo que foi definido no item A, tá? Pega uma potência do tipo A na R e leva em B na R. Tá aqui, como a gente está pegando a ordem infinita, o R... Bom, aqui também, né? O R percorrendo os naturais. Ah, mas é que aqui as potências se repetem, né? Quando ele é cíclico finito, chega uma hora que tu eleva na ordem e volta para o neutro. Aqui não. No caso infinito, não. Bom, vamos demonstrar. Se a ordem de A for finita e a ordem de B não divide a ordem do A, aí é que eu vou usar uma propriedade que a gente viu lá na aula passada, na aula de homomorfismos. É a propriedade 7, tá? Para quem não lembra, pode ir lá dar uma olhada na aula. Olha a propriedade 7. Ali a gente diz que a ordem do F de A divide a ordem de A quando F for homomorfismo, tá? Então, se a ordem do F de A não divide a ordem de A, a função F não pode ser um homomorfismo. Então, pela propriedade 7, já sabemos que não existe um homomorfismo do gerado por A no G cursivo, tal que o F de A é igual a B, tá? Se a ordem de B não divide a ordem de A. Então, agora eu vou trabalhar na condição ordem de A igual a infinito, ou ordem de A é finita, e a ordem de B divide a ordem de A. Tá? Então, dentro de qualquer uma dessas duas condições, eu vou tomar a aplicação F, que vai do gerado por A no G cursivo, que pega uma potência do A, o A na R, e leva em B na R. Então, primeiro, observe que quando a ordem de A for finita, um elemento eta que esteja dentro desse gerado por A, ele pode ter duas representações, tá? Pode ser, eu posso escrever esse eta como um A na R, ou esse eta como um A na S, porque aqui no caso finito, chega uma hora que as potências se repetem. Então, o que eu quero mostrar, antes de mais nada, é que essa aplicação F, ela está bem definida e ela não depende da escolha da potência que a gente vai pegar para um certo elementinho eta ali dentro. Então, boa definição da F, tá? Vamos provar. Seja, então, RS, dois inteiros, tais que o A na R é igual ao A na S. E aí, o que eu quero mostrar é que a imagem vai ser igual. Ou seja, se eu pego dois elementos iguais, a imagem deles tem que ser iguais. Bom, então, se o A na R é igual a A na S, isso significa que A na R menos S é um neutro do grupo, tá? Multiplicando pelo inverso do A na S, nos dois lados. Então, o R menos S é um múltiplo da ordem de A. Lembra, tá? A princípio, isso aqui não precisaria ser a ordem de A, porque a ordem de A é o menor possível. Mas eu sei que ele é um múltiplo da ordem.
Ser um múltiplo da ordem significa que eu posso escrever o R menos S como um certo Nzinho vezes a ordem de A. Como agora eu estou no caso finito, né? E por hipótese, a ordem de B divide a ordem de A, aqui é que entra a hipótese, tá? O que significa a ordem de B dividir a ordem de A? Significa que eu posso escrever a ordem de A como um certo Mzinho vezes a ordem de B. Então, se eu usar agora essa decomposição lá para o R menos S, tá? Então, eu vou escrever R menos S como sendo o N. E agora eu troco a ordem de A por M vezes a ordem de B. Bom, então agora se eu olhar aqui, B elevado na R menos S, isso é B elevado na M vezes a ordem de B. B elevado à ordem de B é o neutro, pela definição de ordem. E se eu tenho aqui o neutro elevado a qualquer potência, isso aqui vai continuar dando neutro. Então, isso me dá B elevado na R menos S igual ao neutro, e, portanto, B na R é igual a B na S. Ou seja, se o A na R é igual a A na S, as suas imagens são iguais. Então, ela está bem definida. No caso que a ordem é infinita, a gente não precisa se preocupar de um elemento eta aqui dentro ter duas representações. Aqui a representação é única. Por quê? Agora o caso infinito, tá, gente? Se o A na R for igual ao A na S, isso aqui é C e somente C, A na R menos S é igual a E. E aí eu uso que a ordem de A é infinita, então não pode ter nenhum valor aqui que seja diferente do zero, tal que A elevado a esse valor dê um neutro. Porque se tivesse isso aqui, a ordem seria finita. Então, o único carinha que tu tá elevando aqui, que vai dar o neutro, é o zero. Isso implica que R menos S é igual a zero, ou seja, o R é igual a S. Então, aqui, não precisamos nos preocupar com a definição, que ela está sempre bem definida. Então, dessa maneira, se a ordem de A é infinita, F está sempre bem definida, qualquer que seja a ordem do elemento B. Agora, que eu já mostrei que ela está bem definida nos dois casos, né, finito e infinito, vamos mostrar que essa F é homomorfismo. Então, pega aqui duas potências dentro do gerado por A. Aplica F nessas duas potências aqui, no produto dessas potências. Então, essa é F no A, na R1 mais R2. Por definição da F, isso aqui vai ser B elevado na R1 mais R2, que é B na R1, B na R2, que é F de AR1, F de AR2. Então, é um homomorfismo de grupos. Agora, resta mostrar que esse homomorfismo é único. Ele é o único homomorfismo que leva o A em B. Então, de fato, pega aqui G, um outro homomorfismo, que vai do gerado por A no G cursivo, tá que G de A é igual a B. Então, G aplicado em A elevado na R, como G é homomorfismo, essa potência que está no A pode pular para fora. Isso aqui é igual a G de A elevado na R. Só que G de A é B. Então, no final das contas, isso é B elevado na R, para todo Rzinho inteiro. Então, o G é igual a F. Na verdade, o único homomorfismo que tem, que leva o A no B, é esse aqui mesmo. Leva o A na R em B na R. E, portanto, a gente mostrou a unicidade. Então, gente, eu vou voltar ali para o enunciado, tá? Vocês vão usar esse resultado. Tem um exercício ali na lista 2, em que vocês... Agora não lembro qual é o exercício, mas vocês vão ter que determinar todos os homomorfismos. Não me lembro, acho que eu pedi do S... Z alguma coisa para S3, não me lembro direito. Mas o que eu quero dizer é que é esse resultado aqui que vocês vão ter que usar para determinar todos os homomorfismos possíveis. Então, a minha dica agora, como exemplo, é vocês assistirem esse vídeo aqui como tema de casa. Um exemplo de aplicação desse resultado é ver os homomorfismos 16 em D4. O Z6, tá? Ele é um grupo cíclico.
E o D4 não, o D4 não é cíclico, ele é um grupo gerado por 2 elementos. Na próxima aula, tá, eu vou falar mais sobre grupos gerados por 2 elementos, e aí eu vou falar do D4, mas mesmo assim, se vocês assistirem agora, vocês já vão conseguir entender a resolução. Talvez vai aparecer ali uma classificação do D4, uma caracterização do D4 que talvez vocês não entendam ainda, mas aí eu vou falar na próxima aula. Mas serve aqui como exemplo, porque ali eu calculei todos os homomorfismos possíveis do grupo Z6 no grupo D4, usando exatamente essa proposição que eu falei para vocês. Então, tema de casa, assistir esse vídeo aqui. Tá no Moodle, tá ali na parte dos homomorfismos. E com isso aí era o que eu tinha preparado para a aula de hoje. Então, se vocês querem perguntar alguma coisa do conteúdo, fiquem à vontade. Não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar nossa gravação e depois, se alguém quiser tirar dúvida de exercício, também fica à vontade. Mas aí eu já encerro a aula e libero vocês.